Você sabia que, de acordo com a ONU, nós, seres humanos, produzimos mais de 2 bilhões de toneladas de lixo anualmente? É com essa pergunta que damos início à nossa apresentação. Este é o ranking dos 5 países que mais produzem lixo no mundo. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, que gera 70,8 milhões de toneladas de lixo. Em segundo lugar está a China, que gera cerca de 54,7 milhões de toneladas de lixo. Em terceiro lugar, a Índia, com 19,3 milhões de toneladas de lixo. Em quarto lugar, quem diria, o Brasil, com 11,3 milhões de toneladas de lixo. Por último, com 9,9 milhões de toneladas de lixo. Em quinto lugar, a Indonésia. Você conhece os 9 tipos de lixos? Esses resíduos sólidos, de acordo com sua origem e produção, podem ser classificados em diferentes tipos. Lixo domiciliar. Refere-se ao material gerado em residências e inclui resíduos orgânicos e embalagem, entre outros. Lixo comercial. É o lixo descartado em estabelecimentos comerciais, como lojas, restaurantes e bancos. É formado principalmente por embalagens, plásticos, restos de alimentos e caixas de papelão. Lixo industrial. Resíduos originados em indústrias, normalmente composto por sobras de matérias-primas, esse lixo pode ser encaminhado à reciclagem ou reutilizado pelas próprias indústrias. Exemplos: sobras de metais, vidros, tecidos, plásticos e borrachas. Lixo público. Formado por resíduos sólidos nas vias públicas, repartições públicas, limpezas de áreas de feiras livres e córregos, é constituído por areia, restos vegetais, podas de árvores, folhagens, papéis e plásticos. Lixo radioativo. Extremamente perigoso, esse lixo é composto por material radioativo, como sobras de urânio, de usinas nucleares e elementos que compõem aparelhos de raio-x. Deve ser tratado por empresas especializadas. Lixo espacial. Lixos oriundos de objetos lançados pelo homem no espaço, composto por peças de foguetes, satélites artificiais e fragmentos de aparelhos que explodiram. Lixo eletrônico. Um dos grandes desafios atuais é o destino do lixo eletrônico, que contém metais como ouro, cobre, alumínio e outros materiais. É gerado pelo descarte de eletrônicos que entraram em desuso. Entre os exemplos estão TVs, rádios, computadores e telefones. Lixo especial. Produzido por resíduos da construção civil e algumas atividades industriais, sua composição é diversificada. Restos de obras e demolições, embalagens de agrotóxicos, pilhas, baterias, etc. Esses resíduos devem receber tratamento, manipulação e transporte específico. Lixo hospitalar. Esse tipo de lixo deve ser encaminhado a empresas especializadas, pois pode ser perigoso para a saúde de quem entrar em contato com ele. Seringas, medicamentos, fraldas, sondas e materiais cirúrgicos são exemplos de lixo hospitalar. Quais os problemas que o lixo causa no mundo? Lixo é um dos principais problemas encontrados nas cidades, especificamente nas grandes. Hoje em dia, o lixo representa uma grande ameaça à vida no planeta por 2 razões: a sua quantidade e seus perigos tóxicos. Em toda parte do mundo, a mídia incentiva o ser humano a substituírem os produtos mais antigos por outros mais modernos, provocando a insensatez do uso indiscriminado dos recursos naturais. Isso tem levado ao grande volume de lixo produzido no mundo, que inclusive o aumento foi de 3 vezes maior que o populacional nos últimos 30 anos. A taxa de geração de resíduos sólidos urbanos está relacionada aos hábitos de consumo de cada cultura, onde se nota uma correlação estreita entre a produção de lixo e o poder econômico de uma dada população. Os problemas que o lixo causa na natureza podem ser muitos. Pode ser a causa da poluição do ar, poluição do solo e poluição das águas, especialmente do lençol freático.
Na Idade Média, acumulava-se pelas ruas das cidades, provocando sérias epidemias e causando a morte de milhões de pessoas. A partir da Revolução Industrial, iniciou-se um processo de urbanização que provocou um êxodo do homem no campo para as cidades. Possíveis soluções. A primeira meta seria reduzir a quantidade de lixo produzida, priorizando produtos que possam ser reutilizáveis. Depois, utilizar ao máximo o produto, retardando seu descarte o máximo possível, inclusive por meio do conserto. Trata-se de uma forma diferente de se lidar com a cultura de consumo. Algumas possíveis soluções seriam: incineração na queima dos resíduos descartados, lixo que se torna asfalto, que é o lixo hospitalar, e metais pesados que apresentam altíssimo risco de contaminação. E esses materiais são transformados em pequenos graus que podem virar asfaltos. E biodigestão. Consiste na criação de combustível por meio da utilização de lixo orgânico descartado e entre outros. Destino do lixo no mundo. São produzidos diariamente 230 mil toneladas de lixo no território nacional. O lixo provoca a poluição e a contaminação do solo e da água, e promove a liberação de gases do efeito estufa e desencadeia a proliferação de insetos transmissores de doenças. Na maioria das vezes, o destino do lixo são os lixões, grandes terrenos afastados dos centros urbanos, que é onde é depositado a céu aberto, sem uma pré-seleção de materiais recicláveis e orgânicos. Esse tipo de depósito é com certeza o mais prejudicial à natureza, pois todo o terreno e uma grande área à sua volta ficam poluídos. A lixiviação é constante e os lençóis subterrâneos podem ser contaminados pelo chorume. De milhares de toneladas de lixo eletrônico vindo da Europa e da América do Norte encontram-se na África. Para os países mais desenvolvidos, sai muito mais barato se desfazer de seus descartes em portos remotos da África, ao invés de seguir as normas estritas de reciclagem que eles mesmos impuseram e que ninguém quer cumprir. O exemplo mais claro disso é a chamada lixeira tecnológica de Água Bush, em Accra, Gana, onde, segundo alguns estudos, existe contaminação de chumbo, cádmio e outros contaminantes prejudiciais à saúde em níveis 50 vezes maiores do que o permitido. 90% do lixo eletrônico no mundo são despejados de qualquer jeito, sobretudo nesse continente sem obedecer a nenhum critério ou respeito pelo homem ou pela natureza.